Olá, eu sou Karine Gonzaga e esse é o seu podcast Política. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve, deixa seu like, comente, compartilhe o conteúdo e ative as notificações. A minha convidada de hoje luta contra o racismo e pela igualdade racial. Ela é head de diversidade e inclusão do grupo Dreamers e da Artplan. Eu estou falando de Débora Moura. Olá, Débora! Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui. Muito bom poder compartilhar um pouco da minha luta com o canal. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. É um prazer poder contar a sua história. Débora, conta pra gente como é que tudo começou. Quando você de fato despertou para trabalhar, para lutar pela defesa contra o racismo? Eu venho de uma família de militantes, tanto meu pai quanto minha mãe são militantes das causas raciais no Brasil, mas até uma determinada idade era o trabalho deles separado do que eu fazia como atividade profissional. Em algum momento, no meu ambiente de trabalho, o assunto das questões raciais começou a ser tratado. E aí eu entendi que eu tinha também história para contar e que eu podia incluir isso tudo no meu dia a dia de trabalho. Então, comecei a abrir discussões e foi criado um comitê da diversidade, do qual eu imediatamente passei a participar, e aí contribuindo com a minha história, com a bagagem que eu trazia dentro do meu ambiente de trabalho. Meu pai meu pai é fundador da Fundação Palmares, foi o primeiro presidente da Fundação Palmares. Minha mãe é pioneira no estudo das questões quilombolas no Brasil. Então, o assunto sempre esteve muito na pauta da nossa família e, a partir de um determinado momento, eu pude trazer isso para o meu dia a dia no trabalho. Ou seja, você vem já de uma família extremamente politizada. Sim. Não podia fugir disso. Não tinha como. A vida inteira foram discussões políticas dentro de casa, recebendo pessoas, brasileiros que fizeram história, né? Betinho, Aldo Arantes, a própria Zezé Mota, Paulinho da Viola, sempre foram algumas das pessoas que frequentaram a nossa casa, sempre em reuniões políticas, para discutir o futuro do Brasil, para discutir muitas vezes as questões raciais. No livro da Djamila Ribeiro, ela fala que enquanto ela não foi para a escola, algo nesse sentido, né? Dentro de casa, ela não sentia a questão do racismo, né? Ela tinha uma vida comum, normal, por assim dizer. E quando ela começa a frequentar a escola, é que ela percebe que o racismo existe, essa questão. Quando você percebeu que de fato o racismo existe? Eu acho que desde sempre, como eu venho dessa família militante, né, esse sempre foi um assunto na família. De alguma maneira, a gente tratava como política, né, como causa, né, e sempre com um olhar querendo trazer transformação, né. Mas desde sempre eu entendi que o racismo era uma coisa que ia me acompanhar a vida inteira. Em algum momento na minha vida profissional, eu passei a enfrentar o racismo com a minha posição profissional, né? Então, não dando espaço para que as pessoas pudessem me olhar de uma forma diferente por conta da minha cor, apesar de que é uma coisa que não se controla por conta do racismo estrutural, mas o meu profissional vinha antes. E aí, num determinado momento, eu entendi que não, que eu era sim uma mulher negra que ocupava um cargo de diretoria numa grande agência em Brasília. E aí tudo mudou, porque aí sim as pessoas começaram a me ver como realmente uma mulher negra, com as minhas questões, e eu comecei a falar sobre isso também no ambiente de trabalho, e tudo se transformou. Você fala muito da questão do racismo nas redes sociais. Você é uma voz dessa pauta. Explica pra gente a diferença entre preconceito e discriminação. Então, o preconceito é quando você olha para alguém e concebe previamente um conceito sobre aquela pessoa. E a discriminação é quando há alguma ação contra aquela pessoa em função, por exemplo, da cor, né? Então, quando a gente fala em discriminação, prevê uma ação contra, né?
Então, é alguém que é barrado num lugar por ser uma pessoa negra, é alguém que não consegue uma vaga de emprego por ser uma pessoa negra, né? A discriminação prevê uma ação realmente. Você já passou por situações de preconceito e de discriminação e não soube o que fazer? Se Sim, sentiu bloqueada? sim, muitas vezes a gente se sente bloqueada. Hoje eu me considero mais madura, né, com relação ao tema, porque eu lido com isso todos os dias no meu trabalho, inclusive, né? Mas muitas vezes é natural que a pessoa negra se sinta acuada e até constrangida, né? E lide com aquilo, às vezes, só internamente, né? E não saiba responder, não saiba. Eu não gosto de falar em revidar, mas não saiba lidar com aquela situação naquele mesmo momento. Claro que já passei por muitas situações que eu não consegui me posicionar, né? Mas em outras situações, eu procuro levantar a mão e dizer: olha, você não acha que isso aqui não está adequado, né? Você não acha que está me ofendendo ou ofendendo a pessoa que está aqui comigo, né? Eu acho que a forma da gente evoluir como sociedade é a gente falar desse tema e não deixar com que as coisas, com que as situações passem sem ser tratadas. A gente acha que a gente vive num cenário atual em que as coisas estão evoluindo positivamente, né? Hoje a gente conversa mais às claras sobre racismo, sobre capacitismo. Você se sente mais empoderada, é isso? Sim, sem dúvida, mais empoderada, mas eu acho que a gente começa a enxergar as coisas com possibilidade de diálogo, na medida em que você identifica situações inadequadas, digamos assim, né? E eu acho que, sim, a palavra é empoderamento, e é uma cadeia de empoderamento, né? Quando você vê uma outra pessoa falando sobre aquela mesma coisa que você está falando, viveu aquela mesma situação que você viveu, denunciou aquela situação de racismo, vira uma cadeia realmente de empoderamento. E há uma identificação, né? A comunidade negra acaba se virando um elo no sentido de se empoderar cada vez mais, no sentido de discutir cada vez mais as suas questões e sempre um apoiando o outro, né, que por acaso tenha passado por uma situação difícil. Eu acho assim, na escola a gente estuda, na escola a gente estuda a escravidão, né? E eu não sei se o jeito que a gente estuda sensibiliza. Eu vou te contar que eu há alguns anos li o livro do Lázaro Ramos na minha pele e fiquei surpresa, assim, de fato eu senti na minha pele, se é assim que eu posso dizer. E aí em seguida eu comecei a me dedicar à literatura de autores negros. Eu li Toni Morrison, eu li Maya Angelou, eu li aquele nome que é Chimamanda, que eu nunca falo Uhum, sobrenome. Chimamanda. Atualmente eu li o livro da Viola Davis. E uhum, são histórias maravilhoso. maravilhosas. Vamos trazer também para o cenário nacional, né? O Própria Itamar, a Djamila. Djamila. São histórias, eu até me arrepio, tô arrepiada. São histórias que de fato te fazem sentir, te fazem chorar. E o que, que eu acredito? Que através da literatura eu pude compreender melhor o racismo. Você acredita que fica mais fácil compreender melhor o racismo através da literatura e não do meio acadêmico, por exemplo? Eu acho que tem que estar no meio acadêmico, né? Também é importante, né? É na escola, é na primeira infância que esse assunto precisa começar a ser tratado, né? A criança precisa entender que ela tem uma outra criança negra na sala e é, saber lidar, saber que existe o racismo, saber as dores que aquela criança negra pode ser que passe, né? Então, eu acho que quanto antes o assunto do racismo começar a ser colocado na escola, mais a gente vai evoluir, mais rápido a gente vai evoluir. Eu acho que na literatura a gente tem sim uma grande oportunidade de ouvir grandes histórias, de contar grandes histórias, né? E a literatura é uma aliada da causa negra. Historicamente, as histórias do negro no Brasil foram apagadas, né? Então, a gente não sabe muita coisa que aconteceu. Essa semana,
me inscrevi para fazer o meu teste genético de DNA, para saber se eu consigo identificar de que região de África veio a minha família, por exemplo. Porque a gente não tem esses dados, né? Foi tudo queimado. Os arquivos da chegada dos negros no Brasil foram queimados como um apagamento mesmo da história do negro, né? Então, essas histórias precisam ser contadas. Eu falava ontem que existiu uma lei em 1837 que proibia, uma lei que proibia pessoas negras fossem libertas ou não de estudarem, de frequentarem as escolas. Então, quando a gente olha hoje para leis que de alguma maneira vêm trazer uma reparação para a população negra, é só a gente olhar que tinha lei que proibia a gente de estar nas escolas, né? E a gente tem recentemente leis também que garantem o ensino da história de África, por exemplo, nas escolas. Só que nem todas as escolas ainda aplicam esse ensino e não tem professores preparados. E é lei, né? E é lei. Vou citar a Djamila Ribeiro novamente. Ela fala que a pessoa não precisa ser não racista, a pessoa tem que ser antirracista. E eu achei interessante. Quem não leu o livro, leia, é um livro curtinho, né? Pequeno Manual Antirracismo. Pequeno Manual Antirracista. Eu tô numa época que eu lembro o nome dos autores e esqueço o nome do que eu li. Antigamente, a minha mãe, ela sempre falava, nossa, a sua cabeça é ótima, porque você lembra autor e título, agora eu só lembro o título ou o autor. Mas, enfim, todo mundo tem que ler, porque é um livro curtinho, mas que explica tanto, né? Numa linguagem objetiva, numa linguagem acessível. Sim. E eu me deparei em vários momentos ali surpresa, porque quando ela fala isso, do não racismo, né? Você fala que você não é racista, porque você tem um amigo negro, por exemplo. Sim. A madrinha do meu filho é negra, uma das minhas melhores amigas é negra. E na hora eu já me vi, eu não sou racista. Mas ela fala que, na verdade, você precisa ser antirracista. O que é ser o antirracista? É você criar e dar oportunidades para os negros também, né? Você concorda? A gente precisa mudar essa visão? A gente precisa ser antirracista? Sim, sem dúvida. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E eu acho que, citando o seu caso, por exemplo, a madrinha do seu filho é uma mulher negra. Você já conversou com ela sobre isso? Como bate nela o racismo? Alguma vez ela já se sentiu numa situação racista? Às vezes até que você estava presente, você não percebeu e ela percebeu, né? Débora, vou te contar um parênteses. Depois que eu fiz todas essas leituras, eu sempre me questionava. E eu cheguei, ela mora no exterior, eu cheguei a ligar para ela e perguntar: amiga, você sofreu isso? Você sofreu aquilo? E o interessante é que algumas coisas ela me falou, não. E tempos depois ela me escreveu e falou assim: você acredita que você me deixou com a pulga atrás da orelha? Que eu comecei a imaginar que uma situação que eu vivi X foi racismo e na época eu não identifiquei. Uma das coisas que ela me falou é que o fato dela ter um poder aquisitivo bom para estudar numa escola particular fez ela se sentir igual a todos. Porém, no fundo, ela tinha uma obrigação de mostrar que ela era melhor, que ela tinha que estudar muito, ela tinha que provar que ela era muito boa. E realmente, ela era uma nerd. Puro racismo. E é super inteligente. Então, assim, ela começou a se dar conta, depois das perguntas que eu comecei a fazer, que de fato tinha um racismo embutido, digamos ali, né? Um racismo inconsciente e depois outras situações. É o que a gente chama de racismo estrutural, né? Ele está aqui, ele está na sociedade o tempo inteiro, né? Eu, durante um tempo, fui diretora de produção, por exemplo, na agência em que eu trabalhava. Inúmeras vezes eu ia receber fornecedores com uma caravela, por exemplo, e quando eu chegava na portaria, a pessoa se desconcertava porque não entendia que eu era diretora de produção, entendeu? Então, assim, são situações que a gente vive diariamente, né? Recentemente, num evento público grande, né? Várias vezes eu fui abordada, eu e duas amigas negras fomos abordadas, as pessoas perguntando onde era a saída, onde é que fica a escada, como é que eu saio desse lugar, entendeu? E a gente estava ali como público, né? E sendo identificadas, enxergadas como se naturalmente fôssemos pessoas que estivessem ali a serviço, né? Ou seja, trabalhando. não podia estar em destaque, né? Numa posição de
de poder. E usufruindo do mesmo, Claro. das mesmos benesses, digamos assim, né, do que as outras pessoas brancas que estavam naquele lugar. Isso tudo é o racismo estrutural. E muitas vezes acontece com nós mesmos, pessoas negras, né? Só que cada vez mais a gente falar sobre isso, a gente entender como acontece, a gente saber que está enraizado na nossa sociedade, a gente pode fazer com que isso se modifique, né? A gente pode criar filhos que não tenham esse olhar para pessoas negras, né? Muitas pessoas sempre falaram que o Brasil não é um país racista, até porque você tem 50% da população negra. Mas a gente sabe que existe sim um racismo velado. Esse racismo ainda continua velado? Ou hoje em dia ele está exposto? Eu acho que talvez ele nunca tenha sido velado. Talvez uma das formas de camuflar a forma como o negro sempre foi discriminado no Brasil foi criar esse termo do racismo velado, porque na verdade nunca foi. As pessoas negras sempre tiveram dificuldade de acesso, as pessoas negras, historicamente, sempre foram as que tiveram menos educação, menos acesso à saúde, né? Que estão nas regiões, vivem nas regiões com mais vulnerabilidade, é a grande maioria da população carcerária. Isso tudo não é à toa, né? Então, acho que nunca foi velado, né? Criou-se esse termo do racismo velado para tentar camuflar e para tentar dizer que existia ali uma convivência e que de alguma maneira era velado. Mas nunca foi, sempre foi um racismo ativo, né? As claras, Às né? claras. Se a gente falar de políticas públicas, as políticas públicas hoje que a gente tem no Brasil, pensando na educação, que a gente tem a questão da lei de cotas, né, nas universidades federais, as cotas também para concursos públicos. Essas políticas, elas têm funcionado de fato para impulsionar o negro? Eu acredito que sim. Eu acho que as cotas são uma ação afirmativa, representam uma ação afirmativa, que de alguma maneira vem sim como uma reparação. Como eu disse, a gente tinha leis em 1937 que nos proibiam de estar na escola, né? Então elas vêm como uma reparação e acho que elas trazem oportunidade da gente ter sim mais pessoas negras ocupando cargos de liderança no Brasil. Se a gente tiver mais médicos, se a gente tiver mais psicólogos, se a gente tiver mais engenheiros, se a gente tiver mais professores negros, né? Essas pessoas vão contar outras histórias e vão contar histórias diferentes. Quando a gente olha para médicos, por exemplo, hoje só 3% dos médicos e médicas no Brasil são negros. Quanto mais a gente conseguir, e as cotas são um instrumento para fazer com que isso aconteça, mais negros, médicos e médicas, mais a gente, inclusive, pode enxergar a longevidade maior para pessoas negras, maior bem-estar para pessoas negras, porque essas pessoas vão olhar para as suas histórias e para as suas famílias na hora delas atuarem profissionalmente, né? Então, são pesquisas com relação à saúde da população negra que estão evoluindo depois das cotas raciais, né? São descobertas sobre doenças específicas relativas à população negra que vem acontecendo. Isso tudo é fruto das cotas raciais. Então você acha que o Brasil está se desenvolvendo nesse cenário de políticas públicas voltadas para o negro? Acho que sim, sem dúvida nenhuma. Acho que é um caminho, né? Acho que ainda é um começo. Acho que tem muitas ações afirmativas acontecendo que vão facilitar esse acesso do negro à educação e a cargos de liderança, principalmente. E acho que a gente está numa evolução, sem dúvida. Você é head de diversidade e inclusão do grupo Dreamers e da Arteplan. Conta um pouquinho do seu trabalho pra gente. Como é que é o seu trabalho? A gente traz para o ambiente corporativo o tema da diversidade e da inclusão. E a gente já entendeu que a gente, quando fala de diversidade e inclusão, a gente tem que falar também de desenvolvimento. Então, eu sempre digo que a gente usa o olhar atento e a escuta ativa para que a gente possa identificar
pessoas do que a gente chama de grupos subrepresentados que já estão no nosso ambiente de trabalho, quem são, quantas são, quais são as necessidades, quais são as características e especificidades de pessoas LGBT, de pessoas com deficiência, de pessoas negras, de mulheres, né? De pessoas 50 a mais. E através desse olhar e dessa identificação e dessa abertura do debate, a gente pensar em ações corporativas que possam propiciar um ambiente seguro e saudável para todas as pessoas, que é isso que a gente busca. E cada vez mais procurar trazer pessoas desses mesmos grupos subrepresentados para trabalharem com a gente, porque a gente acredita que vão trazer novos olhares. O nosso grupo trabalha com comunicação e entretenimento, então a gente precisa falar com todos os públicos. Para isso, a gente precisa ter acesso a outras realidades que não da bolha, digamos assim, né? Que a gente está acostumado a ver. Então, quanto mais pessoas de grupos subrepresentados a gente puder trazer para estar nas rodas de conversa, para estar na criação de campanhas, para estar na criação de ações, né? A gente vai ter mais propriedade para falar com todos os públicos. Você acabou de falar que é um grupo de comunicação, que trabalha com comunicação e entretenimento. Como é que é a representatividade da mulher negra nesse cenário? Então, no Brasil, hoje a gente tem 28% de mulheres negras, né? Segundo o IBGE, essa é mais ou menos a porcentagem de mulheres negras. Entretanto, essa representatividade não está no ambiente de trabalho. Elas ainda são as que sofrem mais discriminação, as que têm menos acesso à saúde, as que têm menos empregos formais, né? E isso se reflete no ambiente corporativo como um todo ainda no Brasil, infelizmente. No nosso grupo, a gente tem alguns trabalhos, algumas ações, né, de inclusão e de formação de mulheres negras. Tivemos um programa de mentoria que no seu primeiro ano foi só para mulheres negras, por exemplo, né, para que a gente possa avançar nessa pauta. Ô Débora, porque assim, a gente trabalha com a política de gênero mulher, vamos dizer assim, né? E já é difícil para a mulher ocupar, né, as esferas de poder. A gente tem uma baixa representatividade no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Para a mulher negra, isso é muito pior, né? Sim, mais difícil ainda, certamente, certamente. O acesso à política para a mulher negra, se é difícil para a mulher branca, para a mulher negra sempre vai ser mais difícil ainda, né? Porque traz toda essa carga que eu falei do racismo estrutural, traz toda essa dificuldade de entendimento do seu lugar, né? Aqui também é o meu lugar de ocupar essa posição na política brasileira, né? Então, é mais difícil, com certeza. E você se sente representado hoje em dia, por exemplo, nas novelas, nos filmes, na literatura? Você acha que houve um avanço de arte, vou falar em geral, né? Realizadas, feitas por pessoas negras? Sem dúvida. Na minha infância, eu tinha, apesar de vir de uma família de militantes, eu tinha muito poucas referências na mídia, né? Então, o que a gente tinha de programa de televisão, de filme, mesmo de literatura na época, que retratava mulheres negras como eu, meninas negras como eu, adolescentes negras como eu, era muito pouco. Então, nesse sentido, sim, a gente evoluiu muito. Eu acho que hoje a gente vê discursos de meninas, por exemplo, com relação aos seus próprios cabelos, que eram inimagináveis quando eu era criança, né? Eu tenho hoje uma relação de paz, digamos assim, para além da aceitação, é mesmo de achar bonito o meu cabelo, que é muito recente, né? Usei trança durante muito tempo, usei máquina 2 durante muito tempo da minha vida, porque tinha uma relação truncada, digamos assim, com o cabelo que vinha do racismo, né? Isso hoje é mais difícil da gente encontrar, porque o assunto está na pauta, porque se fala de cabelo, porque tem muitas mulheres negras
nos filmes, né, nas séries, nas novelas e na própria literatura, assumindo os seus cabelos negros, né? E isso facilita essa aceitação. Então, acho que sim, tem uma evolução importante. A TV Globo tem um trabalho, fez um trabalho e vem fazendo ainda específico, né? Com relação à contratação de roteiristas negros, com relação à contratação de atores negros, a temática específica do negro, né, nas suas produções de conteúdo, e isso tem sido muito importante para essa evolução. Olha que interessante, há uns 10 anos atrás, eu estava conversando com uma mulher negra e ela me contava que ela importava as maquiagens dela. Aí eu, como assim? Eu não entendi. Ela falou, porque não existe base da minha cor, não existe batom para o meu tom de pele, não existe sombra. Ou seja, a indústria é toda feita, é toda desenvolvida para pessoa branca. E me chamou mais atenção ainda porque, igual eu já falei aqui no início, se 56% da nossa população é negra, você está sempre atendendo a minoria, né? Então ela falou que ela importava e isso nunca tinha passado pela minha cabeça que pudesse acontecer. Hoje vocês já têm, né, uma indústria cosmética nacional que prestigia vocês. Sim, hoje tem esse olhar para a sociedade como um todo, né? Que durante muito tempo isso não aconteceu. E aí o que que acontecia? Mulheres negras estavam sempre camufladas, né? Sempre tentando fazer algum jeito de se adaptarem ao que era produzido para uma pele que não era a pele delas, para um cabelo que não era o cabelo delas, né? Foi muito tempo dessa dificuldade de se enxergar nos produtos, né? E acho que agora a gente tem essa evolução. É uma sensação de não pertencimento? É uma sensação de não pertencimento, exatamente. Quando você procura e não encontra a identificação. Por isso que é muito importante a palavra representatividade, né? Porque é você se ver como uma possibilidade de estar ocupando aquele espaço que não era imaginável, de estar usando o seu cabelo da forma como você quer, e existe um creme específico para o número do seu cabelo e que vai te deixar mais bonita. É achar um pó que funcione na sua pele, né? Então, tudo isso é representatividade e identificação. Eu acho que a gente está em constante aprendizado, né? E tem gente que fala que não pode falar negro, é preto. Me explica, pode falar negro, é negro e preto, qual que é a diferença? Então, essa é uma luta do movimento negro, né? O movimento negro, ao longo da história, entendeu que negros são pretos e pardos no Brasil, né? E esse é o conceito que é utilizado pelo IBGE. Então, uma pessoa preta é uma pessoa negra, e o que é o preto? É a pessoa com a pele mais retinta, né? E uma pessoa parda também é uma pessoa negra. A pessoa parda é a pessoa que tem a pele mais clara, né? Então, essa autoidentificação como negro no Brasil passa pelo preto e passa pelo pardo. Eu acho que tem muito do lugar onde você está chamando uma pessoa de negra ou de preta, né? A pessoa que é negra, a pessoa que é preta, a pessoa que é parda, ela vai identificar imediatamente se está sendo usado de forma pejorativa, né? Se está sendo usado de uma forma racista e agressiva, né? Ou se você está chamando aquela pessoa de uma pessoa preta ou negra com respeito, respeitando a história daquela pessoa e a ancestralidade daquela pessoa, né? Eu acho que a população negra traz uma ancestralidade de construção da sociedade brasileira que ainda não é valorizada como deveria ser, por exemplo, né? Então, quando a gente fala negro no Brasil, a gente precisa lembrar que foram pessoas negras que construíram esse país, né? Que vieram como pessoas escravizadas e ajudaram a construir o país e que não receberam nenhum apoio do governo, digamos assim, mesmo depois da abolição da escravatura, né? Foi cedido, por exemplo,
terra a imigrantes estrangeiros que vieram para o Brasil, terra e vários outros incentivos, e a população negra foi negado, né? Então aí a gente vê a dificuldade de acesso para a população negra que começou lá atrás. Ô, Débora, isso é importante você falar, até porque a gente não tem no Brasil uma raça pura, 100% pura, né? Você falou do teste genético, eu fiz o meu teste genético. Deu, apesar de ser branca, deu 4% da África, né? Então, assim, as pessoas às vezes não têm essa noção de que realmente não existe a raça pura aqui. E não estuda, né? Quem estava aqui na Terra antes, quem veio, enfim. A mesma coisa com o indígena, né? Eu acho que a gente ainda Exatamente. tem um distanciamento muito grande da cultura indígena, que é até difícil de entender porque ele aconteceu, né? Porque é uma cultura que foi muito importante também para a construção do Brasil, né? Apesar do extermínio que aconteceu ao longo dos anos com a população indígena, tu tem toda uma cultura, toda uma influência, toda uma ancestralidade Sim. também muito importante São para a os nossa povos sociedade. originários, né? Que a gente deveria respeitar, né? Exatamente. Compreender, respeitar. E reverenciar. Exatamente. Eu acho que essa aí é uma palavra interessante que super cabe. Reverenciar. Porque se estamos aqui é graças a alguém, né? Exatamente. Uma curiosidade, você citou seu pai no início da nossa conversa, falando da Fundação Palmares. Ele foi o criador e idealizador da Fundação Palmares? Ele foi um dos fundadores, né? A Fundação Palmares surgiu também de reivindicações do movimento negro, né? Então ele ajudou a construir a ideia da Fundação Palmares e ele acabou sendo convidado para ser o primeiro presidente. Ele foi presidente por 2 vezes da Fundação Palmares. Eu vi algo na internet que ele pediu para o Sarney, foi isso? Conta essa história aí. Na verdade é isso. Era uma reivindicação do movimento negro de ter representatividade no governo. Já eram conversas abertas há alguns anos, né, do movimento negro como um todo com o governo, porque entendia-se que precisavam ser feitas ações afirmativas, né? E essa reivindicação acabou acontecendo no governo Sarney. Eles levaram uma proposta para o presidente Sarney na época, e ele disse, não, ok, essa proposta eu acato, mas eu quero fazer também, vamos fazer também uma fundação que possa tratar das questões raciais no Brasil. E assim nasceu a Fundação Fundação Palmares. Palmares. Agradece a ele essa contribuição. Obrigada. Olha só, eu li um textinho seu no Instagram de homenagem ao Dia das Mães e eu queria compartilhar aqui. Você fala, não aprendi a cozinhar nem costurar, nem passar roupa direito. Não esperou de mim um casamento perfeito, nem que eu tivesse muitos filhos. Me ensinou que a gente estuda e ensina a vida inteira, o valor da política e que tudo é política. Realmente. E quem é a Débora Moura? Cara, eu sou mãe da Marina, em primeiro lugar. Eu acho que esse é o papel que eu melhor quero exercer na vida, é de mãe da Marina. Eu tenho uma filha de 22 anos. Mas eu sou neta de Irene, eu sou filha de Glória, eu sou irmã de Carla, Cristina e Luciana. E eu acho que isso é que me faz, como mulher hoje, à beira de completar 60 anos, eu acho que isso é que me traz força, isso é que me traz coragem, né? É preciso muita coragem para enfrentar os desafios hoje na nossa sociedade. E eu acho que eu sou essa pessoa que está. Uma amiga minha esses dias falou que ela é uma pessoa inconformada, né? Que está sempre querendo avançar, né? Como pessoa e como sociedade. E eu me identifiquei um pouco com isso que ela falou, sabe? Então acho que é um inconformismo, né? E a gente, eu falo muito, é mexer ponteiro. Um depoimento que eu ouça de uma pessoa que participou de um programa de mentoria, que a gente conseguiu implementar e que essa pessoa floresceu, né? Floresceu, entendeu o lugar de potência dela, viu uma possibilidade ou de mudar de carreira ou de mudar de empresa dentro do próprio grupo Dreamers.
entendeu onde ela pode investir na sua própria carreira para evoluir, já vale todo o trabalho, né? Então, acho que o meu trabalho é para fazer com que esse ponteiro se mova sempre no sentido da inclusão. Eu falo que para a gente lutar em defesa de alguns direitos, a gente não precisa estar em cargo eletivo, né? Basta a vontade, vamos ser sincera. A mulher, ela é movida pela vontade. Você já pensou em se candidatar alguma vez? Não, nunca pensei. É, eu acho que a política partidária, né, ela traz com ela ainda muitos elementos que engessam o trabalho do político partidário e que aí, num certo sentido, acho que eu posso até dizer que não me interessa, porque o jogo político ainda é muito contaminado e aí, nesse sentido, me causa mais afastamento do que aproximação, né? Apesar de eu entender que sim, a gente precisa procurar interferir na política, a gente precisa procurar contribuir com a política partidária, a gente precisa entender quem são os candidatos na hora da eleição, a gente precisa estudar o que fizeram, o que querem fazer, principalmente, né? E acompanhar depois, né? Eu acho que o brasileiro ainda não tem essa cultura de acompanhar o trabalho da pessoa na qual ele votou depois que passa a eleição, né? Então, eu tenho esse afastamento da política partidária por conta disso. Qual livro toda mulher precisa ler? Qual que Tudo é a sobre o sugestão? amor. Tudo sobre o amor, da Bell Hooks. Eu acho que é um livro transformador, profundo. É um livro que fala muito sobre a mulher. É um livro que fala sobre relações, sobre o amor na sua essência, na sua pureza. Eu acho que toda mulher deveria ler tudo sobre o amor. Bell Hooks, maravilhosa. Débora, muito obrigada por essa conversa. Fique à vontade para voltar mais vezes, para trazer para a gente os projetos aí que você tem avançado, tem realizado. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Foi uma delícia a nossa conversa, muito bom, passou muito rápido, muito gostoso. Estou à Obrigada. disposição. Obrigada. Obrigada. E obrigada por nos ensinar um pouco mais sobre racismo. Obrigada a você pela oportunidade. É muito importante que essas oportunidades nos sejam dadas, né, para que a gente possa trazer essa pauta o tempo todo. Obrigada. Obrigada a você. Esse é o seu podcast Política. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe o conteúdo. Te vejo na próxima. Obrigada. Tchau, tchau.